Muito bem, então, eu sou Mosel Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News. E esta é a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Para iniciar a semana, nós vamos falar sobre algo extremamente importante, algo que as pessoas perderam nos dias atuais, algo que a maioria das pessoas perdeu o interesse. Não estão mais preocupados com isso. Como se não fizesse diferente, nós nos acostumamos tanto em nos mostrarmos indiferentes em relação às verdadeiras necessidades da nossa vida e nos deixamos ir com a massa, caminhar em meio à multidão, andar como eles andam, pensar como eles pensam, e entender as coisas como a maioria das pessoas entendem, o chamado senso comum, que é facilmente moldado por pessoas com maus interesses, pessoas mal intencionadas. Mas hoje nós vamos relembrar, trazer de volta à memória e para aqueles que ainda não sabem, irão aprender quais são as verdadeiras necessidades das nossas vidas. E nós temos muitas, é claro, mas nós vamos falar de uma em específico. Vamos ao nosso texto e vamos meditar então na palavra de Deus. Texto de hoje, então, Provérbios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 11. Poderíamos ler todo o capítulo, mas vamos ficar somente nestes 11 versículos. Diz assim o texto: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Que texto maravilhoso, que texto extraordinário das Escrituras Sagradas. E ele vem diretamente ao encontro destas novas gerações. Um texto que foi escrito há muito tempo atrás, que traz conselhos valiosos. E às vezes nós estamos tão preocupados em correr atrás de muitas coisas e esquecemos que as coisas que realmente nós precisamos nos preocupar estão próximas de nós. E por ignorância nossa, né? Por estarmos despercebidos, nós não as vemos, nós não percebemos à nossa volta. E aí nós temos prejuízo. A nossa vida não corre como deveria correr, não anda como deveria andar. Nós não crescemos como deveríamos crescer. Então, o texto hoje é um conselho para que as pessoas se importem por buscar a sabedoria e o entendimento, buscar a inteligência, clamar, alçar a sua voz por entendimento, buscar como quem busca tesouros escondidos. E esse texto é extraordinário porque, se nós olharmos a compreensão antiga, né, dos contos de fadas, das histórias, né, em que as pessoas vão atrás de tesouros escondidos, nós vemos muitas aventuras de homens que gastaram a sua vida, né, largaram tudo da sua vida cotidiana para ir atrás de encontrar esses tesouros. Tem muitas histórias, né, de piratas também tratam sobre isso, né? Tesouros escondidos que precisam ser encontrados, e todos os esforços, todas as aventuras, todas as intempéries, né, das pessoas que correram e buscaram encontrar esse tesouro, até encontrá-lo. Então, o clímax, né, é quando de fato encontram esse tesouro. E isso é importante nós entendermos, e esta percepção do texto é importante nós termos. Quem de nós, de fato, está preocupado em buscar o entendimento e a sabedoria?
Quem de nós, de fato, está preocupado em gastar o que for necessário para chegar ao entendimento e à sabedoria? Nós vemos muitas pessoas negligenciando esta necessidade. Você vê até mesmo dentro de círculos cristãos, pessoas que desprezam o conhecimento, desprezam a sabedoria, desprezam o entendimento acerca das coisas. Não estão preocupados em gastar tempo, gastar dinheiro, em desprender os esforços necessários para alcançar o entendimento das coisas, a sabedoria acerca das coisas. A Bíblia deixa bem claro que Deus dá a sabedoria. Inclusive, o livro de Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, basta pedir a Deus que ele dá. Só que tem uma coisa: eu desafio você a dobrar os teus joelhos ou até mesmo alçar em meditação a sua voz a Deus, pedindo sabedoria. Será que imediatamente depois do pedido você simplesmente, puf, se descobre um gênio matemático ou filósofo, ou todos os mistérios acerca das coisas são desvendados de forma instantânea na sua mente? Não é assim que acontece. A sabedoria, ela vem através de um processo. E ela é construída na mente, nas nossas mentes, de várias formas e de formas simultâneas em vários pontos específicos. Você tem o conhecimento por aprendizado na leitura, na meditação da palavra, na leitura de bons livros, livros que realmente são substanciais, que trazem o conceito que foi desenvolvido por grandes mentes da história humana, né? Vamos pegar, por exemplo, exemplos na filosofia. Nós temos aí em depósito, né, um depósito de conhecimento e sabedoria extraordinário. Está disponível a nós. Mas quem de fato está lá lendo estes livros? Quem de fato está lá tentando compreender o que estes homens pensaram? Em relação acerca do conhecimento de Deus, a mesma coisa. Nós temos bons livros que ficaram, né, de homens que foram tementes a Deus, homens que gastaram a sua vida meditando nas palavras de Deus, conversando com Ele, buscando entendimento acerca das coisas. E estes homens produziram obras excelentes que estão aí disponíveis. Mas quem está lendo estas obras? Quem está meditando nelas? Quem está tirando o seu tempo diário, né, de estar buscando e perdendo com tantas bobagens e coisas fúteis e irrelevantes, mas que está ali investindo no conhecimento, na sabedoria, no entendimento? Existe o conhecimento por experiência. Quando você está fazendo as coisas, a forma como você lida com sua vida cotidiana, se você estiver atento, se você preocupar-se em entender as coisas, você vai tirar lições, você vai ter conhecimento, você vai ter entendimento acerca das coisas. Claro que nós temos que sempre manter esse entendimento e esta busca submisso, em humildade, aos pés do Senhor, para que nós não acabamos nos enredando nos nossos próprios entendimentos, achando que somos sábios. Não é este o caminho, não é este o foco da meditação de hoje. Mas o nosso foco é justamente esta necessidade de que nós precisamos buscar com esforço. Nós precisamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, para que o conhecimento seja alcançado. E o texto ele vai dizer, eu vou voltar mais uma vez ao texto, ele vai dizer algo extraordinário. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. E aí ele vai dizer: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Aqui fala de valor, né? O tesouro e a prata aqui são símbolos de coisas valiosas, que valem todo o esforço, que as pessoas gastam e fazem tudo o necessário para alcançá-las. É disso que está falando o texto. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui é interessante nós nos atermos um pouco, porque aqui fala de resultado, aqui fala de consequência. Então, se tu inclinares a sabedoria, se alçares a tua voz, se clamares por conhecimento e sabedoria, se buscá-lo, e aí aqui é duas coisas,
Não basta você querer, não basta você desejar, não basta você reconhecer a necessidade, né? Não. E nem mesmo afirmar que és um ignorante. Não. O reconhecimento disso não te faz uma pessoa inteligente. Muito pelo contrário, apenas te deixa no estado que você está, com consciência de que está nesse estado. Mas vamos lá. Então, primeiro você tem a necessidade, você tem o desejo e depois você tem a ação, o esforço, né? Então você deseja, você inclina os teus ouvidos, você alça a tua voz e depois você executa alguma coisa, você entra em ação. E aí você vai buscar como a prata, como a tesouros escondido. E isso vai necessariamente fazer com que você gaste tempo com isso, que você invista nisso, né? Que você gaste e você invista. Então a meditação de hoje é justamente este chamado para que você volte a pensar nessas coisas. Existe uma frase que diz: se você acha caro, se você acha custoso o conhecimento, é porque você ainda não calculou o preço da ignorância, né? Você ainda não calculou o quanto a ignorância custa as nossas vidas. Porque o texto ele vai dizer então que você tem que reconhecer, você tem que desejar, você tem que clamar, você tem que pedir. Mas além disso, você tem que agir. E ele vai dar o resultado dessa busca. Ele vai dizer então, no texto, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E ele vai falar, ele reserva, versículo 7, a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então aqui são consequências, são os resultados desta busca. Os resultados, primeiro, da compreensão da própria ignorância, que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que nós não sabemos, que nós não entendemos, que as nossas limitações são muito grandes. E depois dessa consciência, o pedido em humildade diante de Deus. Clamar, como disse Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos. Então, não é pedir uma vez, mas é constantemente pedir a Deus entendimento e sabedoria. Constantemente clamar a Deus por estas coisas. E aí, em junto com esse pedido, junto com esse clamor, ir mexendo as coisas, ir tendo ações em relação a essa busca. Não basta você dobrar os joelhos e pedir, você tem que agir também. Buscar como a prata, né? Buscar como a tesouros escondidos, correr atrás, se esforçar, ter determinação. Né? Então você vai pedindo a Deus e vai fazendo o necessário para que Deus então faça a sua parte. Né? E o resultado disso é compreensão das coisas, né? É maturidade, é crescimento, é desenvolvimento, crescer na graça e crescer no conhecimento de Deus. Também está escrito nas Escrituras. Então, será que você não está. Porque muitas pessoas que eu conheço são aquelas pessoas que ficam sempre, né, como se a ignorância fosse uma virtude. Né? Tem pessoas que literalmente agem como se a ignorância fosse uma virtude. Porque eu sou humilde, eu não tive oportunidade, então eu sou assim mesmo. Ei, pare, pare. Por quê? Olha, esse texto foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, agora eu não sei exatamente quando que o texto de Provérbios foi escrito, mas vamos botar 3.000 anos atrás. Né? Vamos chutar uma data aproximada. Posso estar bem errado, mas é somente para ter uma ideia da distância. Qual era a realidade daquelas pessoas? Qual era a realidade? Qual era a disponibilidade de ferramentas para instrução daquela época? Era extremamente limitado. Extremamente limitado. Não há comparação nenhuma com a atualidade. Hoje você consegue aprender tudo sobre qualquer coisa. O conhecimento está disponível de uma forma extraordinária, seja na área que você quiser.
Então não existem mais desculpas para você permanecer na condição de ignorância, nem acerca das coisas do mundo, das coisas seculares, nem acerca das coisas de Deus. Portanto, não existe como justificar a ignorância nos dias atuais. E alguém pode dizer assim: ah, mas eu sou de uma geração mais velha, não tive estudo. Ei, eu conheci pessoas extremamente limitadas no estudo secular, que não fizeram nem o ensino fundamental, mas pessoas que gastaram a sua vida na presença de Deus, meditando nas Escrituras, clamando, e Deus lhe deu um entendimento e uma sabedoria acerca das coisas extraordinário. Coisa que pessoas formadas, que têm formação acadêmica, não têm essa compreensão das coisas, não têm essa sabedoria. Portanto, não existe desculpa. O conhecimento está disponível. Mas tem um texto, um desses versículos diz assim: quando então a sabedoria for agradável ao teu coração? E infelizmente, para muitas pessoas, o conhecimento não é agradável ao coração. É mais fácil ficar na ignorância. É mais fácil ir conforme as pessoas vão, é mais fácil correr juntamente com a multidão e ser massa de manobra de pessoas mal intencionadas, de ideologias destrutivas, que muitas vezes as pessoas elas são levadas e nem mesmo percebem. Né? Elas pensam conforme foram condicionadas por pessoas mal intencionadas e elas nem percebem isso. São marionetes, né? Marionetes de um sistema corrompido, de um mundo que jaz no maligno. Mas tem tudo aquilo que eles necessitam para ser diferente. Como eu disse antes, se você acha que o conhecimento é pesado, é caro, é custoso demais, é porque você ainda não calculou o preço da ignorância. E não existem justificativas para a ignorância. Se você não tem, é porque você não clamou e não fez o que deveria ter feito ainda. Se você julga-se a si mesmo, e não é aquela coisa da, da falsa modéstia, né? Que o camarada diz, não, mas eu sou ignorante, e a ignorância, a princípio, é compreender que nada sei. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Existe um conhecimento disponível, existe uma sabedoria, um entendimento acerca das coisas que nós possamos alcançar. Isso não é vanglória, isso não é egoísmo, isso não é sentimento de superioridade intelectual, isso é bobagem. As pessoas que são assim são tolas, por mais que tenham conhecimento acadêmico, mas são tolas. Eu estou dizendo do conhecimento, e este conhecimento que gera as coisas que nós temos no texto aqui. Mais uma vez, vamos ao texto. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Esta compreensão nós precisamos. Nós precisamos desta compreensão das coisas, este entendimento. Claro que ele ainda vai ser desenvolvido até o final da nossa vida. Nós não chegamos num ponto em que nós dizemos, tá bom então, eu já sei tudo que eu precisava saber, eu já tenho um entendimento acerca de tudo que eu gostaria de ter, já tenho a sabedoria necessária que eu precisaria ter, então eu não preciso mais. Não. Este conhecimento ele vai te levando cada vez mais além, mais adiante, vai crescendo cada vez mais. E isso é extraordinário. Pessoas de mentes desenvolvidas, mentes que realmente foram iluminadas por Deus e foram trabalhadas no conhecimento e na sabedoria, são pessoas extraordinárias. São pessoas admiráveis. São pessoas que dá gosto de ouvir, dá gosto de sentar e conversar. É isso que nós precisamos. É isso que a sociedade, que valoriza tanto as coisas fúteis, né, a idiotização do ser humano, precisa ver. Homens e mulheres que foram desenvolvidos pelo conhecimento de Deus, pela sabedoria que vem do alto. Então, isso é uma forma de nós nos portarmos como cristãos, sendo luz deste mundo e sal desta terra. Pessoas maduras, que cresceram, que evoluíram. Isto está disponível a todos. Portanto, invista. Né? Mude a sua vida. Se você está indo na contramão dessa busca, dessa necessidade, mude a sua vida. Pare de gastar tanto com bobagens, pare de correr atrás de coisas que não edificam, coisas que somente vão atrasar o seu desenvolvimento intelectual. E comece a se preocupar com as grandes questões da vida.
com as coisas que realmente importam. E busque, ames e deseje a sabedoria e o entendimento. E clame a Deus por isso. E faça também a sua parte. Obrigado.